Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, olha, muito interessante da Reforma Protestante. Wolfgang Musculus. E o nome já chama a atenção, né? Musculus, que ele mesmo adotou, quer dizer pequeno rato em latim. É curioso, né? Mas, assim, de modesto, só o apelido. Porque estamos falando de um monge beneditino que virou um teólogo super influente. Ele faz parte do que a gente chama de segunda geração da Reforma, sabe? Aqueles que vieram depois dos pioneiros, tipo Lutero. Para consolidar tudo, Exatamente. para construir, para dar forma ao movimento. A nossa fonte principal aqui é uma biografia bem detalhada da vida e da obra dele. E a nossa missão é entender essa jornada, né? Do mosteiro até virar essa voz respeitada e por que ele foi importante, mesmo talvez não sendo tão famoso hoje como outros. Ok, vamos desembrulhar isso. Perfeito. O Musculus não foi quem acendeu o pavio, vamos dizer assim, mas ele foi um arquiteto fundamental na construção do pensamento reformado. A vida dele atravessa, assim, os momentos mais Recatinhos, né? quentes, né? Mais formativos do século XVI. Então a gente vai seguir os passos dele. Sim, Desde a conversão dele, que foi surpreendente ainda dentro do mosteiro, a passagem por cidade-chave como Estrasburgo, Augsburgo, o exílio, que foi bem doloroso, depois a cátedra em Berna, super influente, e, claro, a grande obra dele, os Loci Comunes. o fascinante é como a história pessoal dele espelha a própria reforma, né? As tensões, os debates. É um microcosmo perfeito. Reflete o amadurecimento do movimento, os desafios todos. Bom, vamos começar do começo, então. Ele nasceu em 1497, lá em Dilse, na Lorena, filho de um tanoeiro, uma origem humilde. Sim, mas a educação foi de primeira para a época. Uma base humanista sólida, que era aquele movimento intelectual focado nas fontes clássicas, na linguagem. Ele estudou em escolas importantes como Rapoltsweiler, Schlettstadt. E aí, com os 15 anos, ele tomou um rumo, digamos, definidor para a juventude dele. Entrou para o mosteiro beneditino de Lixheim. Lá ele mergulhou nos estudos, não só teologia e latim, mas música também. Chegou a ser organista e tudo. E é nesse ambiente, assim, super tradicional, que a coisa começa a mudar. Exato. A partir de 1518, ele tem contato com os escritos do Lutero. E aquilo, bom, foi transformador para ele. Ele começa a abraçar as ideias da reforma. Mas o curioso é que ele faz isso ainda como monge. Sim, pregando essas ideias novas de dentro do mosteiro é impressionante. Quer dizer, ele estava questionando a própria instituição por dentro. E parece que ele teve até um certo apoio, né? Foi protegido pelo administrador, a fama dele como pregador cresceu. Cresceu tanto que ele foi eleito prior em 1527. Mas, a convicção falou mais alto. Logo depois ele renunciou a tudo e deixou a vida monástica. Uma virada em tanto. Imagina a tensão interna. Viver aqueles votos, aqueles rituais, e ao mesmo tempo sentir que a mensagem de Lutero apontava para outro lado. Uma ruptura existencial, né? Deixar o mosteiro não foi só mudar de emprego, foi mudar de vida. Aí ele vai para Estrasburgo, que era um caldeirão da reforma naquela época. E lá ele dá outro passo bem simbólico. Ele se casa. Com a Margareta Barth. E aqui tem um detalhe quase de novela. Ela era sobrinha do antigo prior do mosteiro de onde ele tinha saído. Não brinca, que coincidência. Pois é. E eles formaram uma família grande, tiveram 9 filhos. Pensa no contraste com o celibato que ele vivia antes. Mas a vida fora do mosteiro não começou fácil, né? Pelo que eu li, ele teve que ralar. Trabalhou como aprendiz de tecelão. Sim, um começo bem humilde. Mostra a determinação dele. Teve até um rolo lá com o mestre, que era anabatista, e ele acabou rompendo. Mas logo ele voltou para o caminho da religião. Voltou. Em 1528, virou diácono, começou a trabalhar com Mateus Hell, outro reformador. E aí vem um ponto-chave. Aqui a coisa fica realmente interessante. Ele se aproxima e vira aluno e secretário de ninguém menos que Martin Bucer. Uau, Bucer, uma figura gigante em Estrasburgo, super conectado. Exatamente, o grande articulador da reforma ali. Essa relação com Bucer foi, assim, decisiva para a formação do Musculus. Foi um aprendizado intensivo. Imagino. Deve ter sido uma imersão total. Com certeza. Sob a tutela do Bucer, ele afiou os conhecimentos. Aprendeu grego, hebraico,
as ferramentas essenciais para a interpretação bíblica rigorosa que virou a marca registrada dele. E ele não ficou só na teoria, né? Começou a pregar. Isso, começou a pregar em vilarejos ali perto, Dorlisheim, Dossenheim, colocando em prática, sabe? Disseminando as ideias. Essa mistura de estudo profundo com prática pastoral acompanhou ele a vida toda. E esse trabalho acabou levando ele para um palco maior. Em 1531, ele recebe um chamado para Augsburgo. Augsburgo, uma cidade imperial livre, centro político, econômico, crucial no Sacro Império. E a recomendação veio de gente de peso. Busser, Capito, Sturm. Ele foi para lá suceder o Urbanus Regius, outro nome forte. Em Augsburgo, o papel dele cresceu muito. Demais. Ele virou o pregador principal, primeiro na Igreja da Santa Cruz, depois na Catedral, o Domo. A cidade tinha uma presença católica forte, também era um cenário complexo. Ele foi fundamental para organizar a igreja evangélica ali. E ele não ficou só no púlpito local, né? Se envolveu nos grandes debates da época. Com certeza, Augsburgo era palco direto das dietas imperiais, das discussões teológicas, e o músculo estava ali, no olho do furacão. Em 1536, ele representou a cidade na assinatura da Concórdia de Wittenberg. Que era aquela tentativa de acertar os ponteiros entre luteranos e reformados do Sul, né? Exato. E ele participou ativamente dos colóquios de Worms em 1540 e Regensburg em 1541, tentativas de diálogo com os católicos. Nesses eventos, ele não só pregava, mas escrevia relatórios super detalhados, trocava cartas com gente como Melanchthon. O braço direito de Lutero. Ele estava mesmo navegando em águas bem turbulentas da alta política e teologia europeia. Totalmente. E além desses debates, ele também agiu de forma mais direta para expandir a reforma, como você mencionou, lá em Donauwörth, em 1544. Ele parecia super estabelecido em Augsburgo. O que aconteceu para ele sair? A política imperial deu uma virada. Em 1548, depois que os príncipes protestantes perderam militarmente, o imperador Carlos V impôs o tal do Interim de Augsburgo. Ah, o Interim. Basicamente uma tentativa de forçar a volta de práticas e doutrinas católicas nos territórios protestantes. Era para ser algo temporário, até o Concílio de Trento resolver as coisas. Mas para Músculos e muitos outros, aceitar isso era trair a própria consciência, né? Trair o evangelho como eles entendiam. Exato. Ele se recusou, protestou publicamente e teve que fugir da cidade para não ser preso. Um exílio forçado. Nossa, que golpe duro! Depois de quase 20 anos construindo a igreja lá em Augsburgo. Para onde ele foi? Foi um período de muita incerteza. Ele meio que peregrinou por cidades que eram refúgios da reforma. Passou por Basileia, Constança, São Galo, até chegar em Zurique. Em Zurique, ele foi acolhido por gente importante, como Bullinger, sucessor do Zwinglio, e o Pelikan, que era um grande hebraísta. Essa rede de apoio entre os reformadores era vital, né, nesses tempos difíceis. E foi na Suíça que ele achou um novo rumo, uma nova estabilidade. Exatamente. Em 1549, veio o convite para ele assumir a cátedra de teologia na Hochschule, a Academia de Berna. Berna era um cantão suíço poderoso, firmemente reformado. Ali ele encontrou um ambiente mais tranquilo para lecionar e escrever. Isso, e ele ficou lá nessa função até morrer em 1563. Se a gente olhar o quadro geral, a Suíça, especialmente cidades como Zurique, Genebra, estava virando não só um refúgio, mas um centro nervoso para o desenvolvimento da teologia reformada. Faz sentido. Para ele foi uma mudança grande, né? Sair da linha de frente política e eclesiástica em Augsburg para um foco mais acadêmico, pastoral. Uma transição clara. Foco no ensino, na formação de novos pastores, na produção intelectual. E que produção! O período em Berna foi incrivelmente produtivo para ele. Ele se jogou em escrever comentários bíblicos. A lista é enorme. Mateus, João, Salmos, Gênesis, Romanos, Isaías, as epístolas de Paulo. Impressionante, né? E não eram comentários rasos, não. Eram trabalhos de fôlego, super eruditos, baseados no hebraico, no grego, dialogando com a tradição, mas sempre com aquele olhar reformado. E muito influentes, pelo visto.
Muitos publicados depois que ele morreu e continuaram sendo usados por décadas. Exato. E além disso, ele continuou aquele trabalho humanista de traduzir os pais da igreja, como Basílio Magno, do grego para o latim. Isso era importante para mostrar as raízes históricas da fé reformada, sabe? Para conectar com a tradição antiga. E o ponto alto dessa fase foi a obra de teologia sistemática dele, os Loci Communes Theologici, Tópicos Comuns da Teologia, de 1560. Por que esse livro foi tão importante assim? Olha, os Loci Communes foram um divisor de águas. No meio de tantos debates, tantas formulações teológicas surgindo, a obra do Músculo ofereceu uma das primeiras grandes sistematizações da doutrina reformada, completa, organizada, profundamente bíblica. Cobrindo todos os pontos principais da teologia? Sim, e a clareza, a erudição, a abrangência fizeram o livro ter um impacto gigantesco. Circulou muito, foi logo traduzido para o francês, para o inglês. Virou tipo um manual de referência para estudantes, para pastores em toda a Europa reformada. Foi fundamental para consolidar a identidade teológica do movimento. Ok, então vamos aprofundar um pouco nessas ideias. O que realmente marcava a teologia do Músculos? Você falou da teologia da aliança. Sim, esse é talvez um dos legados mais fortes dele. Músculos foi um dos pioneiros, um dos principais desenvolvedores da teologia da aliança, ou teologia pactual. A grande sacada aqui foi ver a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, não como partes separadas, mas como a história de uma única aliança contínua de Deus com seu povo. Centrada em Cristo? Exatamente, isso dava um quadro interpretativo muito poderoso para ler a Bíblia toda de forma unificada. E essa ideia se tornou central na tradição reformada depois, influenciou teólogos na Holanda, Escócia, Nova Inglaterra, foi longe. E a questão da ceia do Senhor, a Eucaristia, esse era um ponto de muita briga na época, né? Não só com os católicos, mas entre os próprios protestantes. Muita briga. E a posição do Músculos mostra bem essa busca por uma via média reformada, diferente de Roma, claro, mas também de algumas visões luteranas. Ele rejeitava totalmente a transubstanciação católica. Aquela ideia da transformação física do pão e do vinho. Isso. Mas ele também não aceitava a ideia da ubiquidade do corpo de Cristo, que era mais ligada a Lutero à ideia de que o corpo glorificado de Cristo estaria fisicamente em todo lugar, inclusive nos elementos da ceia. Então, qual era a visão dele? Para Moclelos, e aqui ele está na linha de Busser e Calvino, a presença de Cristo na ceia é real, sim, mas é espiritual. É uma comunhão verdadeira com Cristo que o Espírito Santo realiza na vida do crente que participa com fé. A ênfase está na ação do Espírito e na fé de quem participa, não numa presença física ali no pão e no vinho. Entendi. Uma presença real, mas espiritual, mediada pela fé e pelo Espírito. E essa ênfase na fé e no Espírito parece ter a ver com a forma como ele lia a Bíblia também, né? Você falou do rigor na interpretação. Totalmente conectado. A formação humanista dele, o domínio das línguas bíblicas, tudo isso levou ele para uma exegese, a interpretação do texto muito focada no sentido literal, gramatical, histórico da escritura. Ele não gostava muito daquelas interpretações alegóricas medievais. Desconfiava profundamente. Achava que muitas vezes elas obscureciam o sentido claro do texto para achar significados escondidos. Para Husserlus, a Bíblia era a palavra de Deus, clara, suficiente. A tarefa do intérprete era descobrir o sentido original no contexto para aplicar na vida da igreja. Essa abordagem rigorosa, textualista, foi um pilar da reforma. E como essa teologia toda se refletia na prática pastoral dele lá em Berna? Parece que a experiência difícil em Augsburgo deixou marcas nele. Deixou, com certeza. Ele viveu na pele as divisões amargas de Augsburgo, inclusive as tensões entre diferentes grupos protestantes. Parece que em Berna ele adotou uma postura mais pacificadora, sabe? Mais construtiva. Menos polêmica interna. Isso. Claro, ele era firme nas convicções reformadas dele, mas ele tendeu a evitar entrar de cabeça em disputas muito acirradas entre as facções protestantes. O foco dele se voltou para o essencial: pregar a Bíblia de forma clara e aplicável, organizar a liturgia da igreja, cuidar das pessoas, construir uma comunidade unida. Promover a disciplina cristã na cidade.
formar bem os futuros pastores na academia. Exatamente. Ele queria construir, edificar e não só ficar debatendo. E a vida pessoal dele? O casamento, a família grande, isso também fazia parte dessa visão integrada? Com certeza. A reforma trouxe essa revalorização da vida comum, né? O casamento, a família, o trabalho, tudo isso como espaço de servir a Deus. Bem diferente daquela exaltação medieval do celibato da vida monástica. Então, o casamento dele com a Margareta, criar os filhos, um deles, o Abraham, até seguiu a carreira do pai na teologia. Tudo isso era vivido como parte de uma fé que abraça o mundo, a vida cotidiana, como lugar onde Deus age. Era a demonstração prática de uma teologia que não fugia do mundo. Fazendo um balanço geral, então, qual o peso do legado do Wolfgang Musculus na história da Reforma? Olha, o legado dele é muito substancial. Talvez ele não tenha aquele brilho popular de um Lutero, de um Calvino, mas o impacto foi enorme. Os escritos dele, os comentários bíblicos foram ferramentas indispensáveis por muito tempo, e os loques comunis foram absolutamente centrais para definir e espalhar a teologia reformada de forma sistêmica. A teologia da aliança também. Super influente. E não podemos esquecer o papel dele em Berna, formando gerações de pastores, consolidando a reforma numa região-chave da Suíça. Ou seja, mesmo não sendo um superstar da reforma no imaginário popular, ele foi um jogador decisivo, um erudito de primeira, com uma capacidade de trabalho impressionante e uma dedicação pastoral exemplar. Ele representa muito bem essa fase crucial de consolidação da reforma. Talvez até com uma busca por moderação, por construção, que veio das cicatrizes dos conflitos que ele viveu. Então, o que tudo isso significa? Significa que Musculus foi um desses gigantes trabalhadores, sabe? Um erudito paciente, um pastor cuidadoso, cujo trabalho ajudou a dar profundidade, estrutura, coerência bíblica para o movimento reformado. A morte dele, em 1563, encerrou uma vida inteira dedicada a tentar alinhar a igreja com o que ele entendia ser a palavra de Deus. Uma figura riquíssima mesmo, recapitulando os pontos principais. Essa trajetória incrível do monge para o teólogo reformado de peso, a importância da obra sistemática dele, os Loci Communis, a centralidade da teologia da aliança que ele desenvolveu, a produção vasta de comentários bíblicos e essa combinação de rigor intelectual com foco pastoral prático. O pequeno rato que deixou uma pegada de gigante. Exatamente. E olhar para Musculus nos ajuda a ver a complexidade da reforma. A gente vê as redes intelectuais funcionando. Ele trocando ideia com Bucer, Melanchthon, Bullinger, vê o custo pessoal enorme das convicções religiosas, o exílio, a instabilidade. E, fundamentalmente, a gente percebe a importância vital dessa segunda geração. Eles não foram só seguidores. De jeito nenhum, foram arquitetos. Pegaram as ideias explosivas dos pioneiros e transformaram em instituições duradouras, em sistemas teológicos coerentes, em práticas de igreja que moldaram o protestantismo por séculos. Para a gente fechar, fica uma provocação que a história dele levanta. A gente falou que, depois da experiência complicada em Augsburgo, Musculus parece ter ficado mais cauteloso com brigas internas entre protestantes lá em Berna, focando mais em construir. Isso faz a gente pensar, qual é o ponto de equilíbrio entre defender com firmeza as verdades teológicas que a gente acha essenciais e, ao mesmo tempo, buscar unidade, ou pelo menos paz, colaboração, dentro de um mesmo movimento maior, seja religioso, ideológico, social. É uma tensão constante, né? Exato. Até onde vai a convicção necessária e onde começa aquela intransigência que acaba impedindo a construção conjunta. Fica aí a